Então, pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula de dentística para revisão para a prova, certo? Então, a prova da segunda unidade vai vir pino intrarradiculares e restaurações complexas de amálgama. Vamos falar agora um pouco sobre as restaurações, os pinos intrarradiculares. A gente viu que os pinos radiculares são uma forma, né, de retenção do material, porém ele é um desgaste, ele é um grande desafio no metal restaurador, porque vai depender da técnica que você vai utilizar, se vai ser indireta ou indireta. Independentemente dessa técnica, você vai ter que ter uma necessidade de retentores intrarradiculares, né? Independente da técnica, seja direta ou indireta. Quando eu vou precisar colocar, quando tiver uma perda muito grande de elemento dental, né, for dente anterior principalmente, eu vou necessitar sim de retentores intrarradiculares, tá bom? E existem indicações para utilizar os pinos, certo? Em dentes anteriores, com grandes destruição, né, com perda total, com perda de tecidual maior que 50%, certo, gente? Se tiver até 50%, a gente não utiliza o material, a gente não utiliza pino. Mas se eu tiver com acima de 50%, sim, tem que ser colocado pino radicular. Tá bom? Dentes posteriores com grande perda tecidual, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se tiver com... Geralmente esses dentes têm forças excêntricas, então pode fragilizar, né, ainda mais o dente, o material restaurador, né? Então, nesses casos de dentes posteriores, cada vez mais traz desuso essa utilização de pino, né? A utilização melhor de coroa endocross, certo? Será melhor. Dentes com raízes fragilizadas, né? Dentes pilares de prótese fixas, dentes guia de oclusão, principalmente os caninos, né? Que tem uma guia de oclusão ali, né? Que sofre atritos. E só lembrando aqui, gente, que o pino intrarradicular, né, não dá resistência ao remanescente dentário, então não dá resistência ao dente, e sim retenção. Tome cuidado com pegadinha em prova. Então, os primeiros pinos intrarradiculares que nós temos são os pinos de núcleo metálico fundido, né? O seu uso sempre, ele primeiro, né, ele vai fazer uma cópia, né, fiel da anatomia dentária, né, da intrarradicular, né. Geralmente é feito em laboratório, onde ele vai fundir várias ligas de metais para chegar a esse núcleo, né. E seu uso é questionado, né, pela questão estética, porque quando usamos coroa metálico estéticas, porque quando usamos coroa de cerâmica com esse tipo de pino, ele acaba mostrando, escurecendo, né, então fica esteticamente desagradável, né. Mas quando a gente utiliza coroas, né, metal-cerâmica, ela não tem problema, porque geralmente vai mascarar essa questão da cor, que vai ser utilizada resina bem opaca, que vai desmascarar isso. Mas se usamos as coroas puras, isso vai dar problema também. O manchamento, né, coronário, justamente por causa da cor, né, do metal. A corrosão, por ser um metal. A modalidade de elasticidade do núcleo fundido, que é maior que o dente, isso vai causar fratura, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um molde, né, com Duralay, né, vai mandar para o laboratório, né, esse aqui são o molde, levar para o laboratório, onde ele vai fazer uma fundição de materiais. E esse uso ainda a gente utiliza ainda esses nucleometálicos fundidos, mas está em desuso, porque nós temos outras opções, outras possibilidades, né? Para reduzir, a fim de reduzir a questão da cor, foram feitas, essas aqui que é meio amarelo, né? Melhor do que a questão lá
do metal cinza, mas mesmo assim, tá bom? Essa questão aqui desse slide é porque é o seguinte, ó, o desgaste adicional, né, para fazer um núcleo metálico deixará as paredes expulsivas para o encaixe do núcleo, correto? Isso é bom, certo? E o núcleo coronário convergente, então o remanescente dentário, né? Então a gente tem que deixar as paredes expulsivas circundantes, porém as paredes da cinta convergente, certo? Para ter uma retenção do núcleo, para reter também a futura coroa que vai ser colocada aqui em cima, tá bom? E essa cinta que a gente chama esse remanescente aqui, ó, eu vou colocar uma seta. E isso aqui se chama cinta. Essa cinta coronária, ela precisa ser maior, né? Né? Ter uma boa cinta. Geralmente no tratamento endodôntico, o dentista vai tirar tudo isso, né? E nós precisamos orientá-lo, né? A ver relação a deixar a cinta, porque quanto maior for essa cinta coronária, maior será o reforço, ou seja, a resistência, né? O reforço daquela coroa. Então a cinta dá reforço, dá resistência coronária. O pino não. Bom, então o remanescente coronário reforça a estrutura dentária. Não esqueçam disso. Isso pode cair em verdadeiro ou falso. Então, a consideração do diagnóstico, né? Então, o tratamento endodôntico, né? A perda de estruturas de reforço, que a gente já falou sobre isso. A preservação máxima da estrutura remanescente, a gente já falou sobre isso. A proteção contra deflexão e ação de cunho do próprio material restaurador. E avaliar o caso de fratura. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de fratura, né? Saber se é indicado ou não, né? Os pinos. Então, os pinos intrarradiculares podem fraturar a raiz, né? Principalmente os metálicos. Por isso é indicado, né, mais os endocross em dentes posteriores, tá? Então, quando nós iremos utilizar esses pinos intrarradiculares ou retentores? Quando a quantidade do remanescente coronário, né, for maior que 50%, né, não é indicado para todos os casos, então o risco elevado de fratura, então tem que prestar atenção, né? Há condições morfológicas da dentina radicular remanescente, né? A localização do dente no arco. Então, primeiro, sobre as condições morfológicas da dentina no arco, você vai, né? Não, vai ter um slide só para ele, lá na frente. Então a gente vai pular. Localização do dente no arco, material restaurador, necessidade estética e oclusal, certo? Então, em relação à quantidade remanescente, a gente já falou, né? A perda coronária superior a 50%, se não tiver, não deve ser colocado, certo? Então lá, ó, avaliar a questão da condução lá. A condição morfológica da dentina, então você vai avaliar a quantidade de tecido da raiz, né, da dentina que sobrou. Se tem muito, boa, legal. Se tem pouco, cuidado com fratura, né? Se realmente cabe um pino lá dentro, né? Se o pino menor, se for um conducto muito atrésio, se o pino menor, mesmo assim, se é maior, é grande, então tem que ver, né? Minimizar o uso de cimento resinoso. Então, ó, em relação ao pino que deve se preencher, né? O pino deve sempre preencher toda a área, né, do canal e minimizar o uso de cimento resinoso. Então, essas duas condições muitas vezes causam insucesso das resinas de cimento, né? Por causa da contração de polimerização. Então, muitas vezes você tem que colocar um pino adequado, né? Bem adaptado àquele local.
né? Você vai ter que utilizar um pino anatômico, um pino acessório para diminuir, né, a quantidade de resina, né, de cimento resinoso naquilo ali, certo? Então, quando o pino não preenche, geralmente ele não preenche, né, sempre vai ter uma quantidade de resina que você vai precisar cobrir, certo? Então você tem que tomar cuidado com isso. A localização no dente no arco. Como minimizar, antes de a gente pular para isso, né? Como minimizar a questão da contração, né? Utilizando, né, sempre pinos bem adaptados no local lá, né? Utilizar pinos acessórios, né? O que mais? Deixa eu ver aqui embaixo se tem mais alguma coisa. Usar o pinos anatômicos, já falei ali, né? Anatômico, acessório, né? Adaptar bem o pino, isso vai diminuir, certo? A localização do dente no arco. Então, sempre dentes posteriores estão sujeitos a mais tensões de carga, né? Por isso, mais indicado vai ser as endosê, as coroas endosê, certo? Anteriores não tem tanta carga, então eu utilizo eles, tá bom? Essa questão que eu acho que vai cair em prova, certo? Eu tenho quase certeza que essa questão vai cair em prova. Ainda sobre a localização do dente no arco. Deixa eu achar aqui.